reveladora e transformadora, mas muitos de nós ficamos presos ao passado. Presos a situações que não tem nada a ver mais com a conjuntura de nossas vidas. Presos, muitas vezes, e achamos que não queremos nos libertar, e dizemos, não consigo superar, mas não é verdade. Por que você não consegue? Você não quer. Muitas vezes nós pegamos o nosso passado como um de denúncia e olhamos para ele. E falamos dele. Dizemos que é bonitinho, enfim. Às vezes nós pegamos o nosso passado como uma planta, colocamos na janela do nosso quarto para tomar sol. E chega a noite, pegamos ele e colocamos debaixo da cama. Gente que muitas vezes, depois de ter conhecido que Jesus Cristo muda a parte de nossas vidas, carrega uma raiz de amargura. E por isso vive um presente traumático. Vive um presente com graus. Vive um presente com nostalgia. Ah, meu Deus, olha, sinceramente, eu amo a minha juventude. Eu tive uma infância, irmãos, maravilhosa. Eu não tenho que reclamar. Eu sabia o que era nadar na lagoa. Eu era no colo de muita chácara. Eu tive uma infância, eu tive uma adolescência maravilhosa. Eu tive muitas coisas no meu passado. Se eu pudesse, assim, como qualquer ser humano, voltar ao passado só para viver esses momentos, sabe, de intensa alegria, de quando a gente era mais jovem, enfim, aquela coisa toda. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Eu não aceito, porque o nosso Deus não é o Deus do passado. Ele não é o Deus de momento. O nosso Deus, Ele é de hoje. E se hoje Ele diz que tem algo novo para você, é porque algo novo vai acontecer. E o seu presente é melhor que o seu passado. Muitos de nós vivemos uma nostalgia completa. Ouvimos uma música do mundo lá fora e ficamos, meu tempo de Deus. Uma vez eu conheci um casal que falou assim, pastor, quando nós casamos, aceitando Jesus, nós pegamos o nosso CD, mas desde quando a gente se conheceu, foi a música do nosso amor, nós guardamos. E o presente? Sabe o que impede o futuro de muitas pessoas? As pessoas se abrirem, ou melhor, não conseguem se libertar. Não conseguem se libertar de sentimentos que perturbam. Não conseguem se libertar de novos comportamentos. Tem muitas pessoas que vêm para a vida velha, para a vida nova com bagagem velha, carregando nas suas costas um peso terrível. E a pessoa não consegue se libertar. E vive um passado, um presente com depressão, vive um presente com tristeza. Já viu um crente com tristeza? Quem já viu um cristão com tristeza? Passa por situações de enfermidade, perde pessoas da família. O crente não é violado, doido, insano. Mas sobre nós existe um Espírito de Deus que nos reveste de alegria até nos momentos de tristeza. Porque Deus disse a Jó que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria, salta de prazer, porque Deus tem solução para as nossas vidas. Tristeza para quem não tem solução, para quem não tem perspectiva, para quem se amarrou no passado, naquela ânsia do passado que não lançou lá embaixo daquele mar, da depressão. Muitos de nós temos depressão, não deveríamos ter depressões. Temos depressões, temos insônias, porque queremos. Quando são tratados, a gente descobre que as pessoas não querem se libertar daquele momento, daquela situação. E Deus dizendo, os teus pecados serão tirados. Você pode imaginar quando Deus repete isso, todas as vezes você chega no trono do Senhor. Senhor, você se lembra daquele dia? Naquele dia, eu só estava lá, eu era criança, a minha madrasta. Eu era criança, eu era jovem, adolescente, o meu namorado. Ah, Senhor, o meu pai, a minha mãe, aquela coisa terrível. Eu tive que ficar assim. O Senhor lembra daquele dia? Deus vai falar, Deus pecado de daquele pecado. Deus é o ser mais de todos os seres, se fosse fazer comparado a seres humanos, é um dos seres mais normais que existe. Sabe por quê? Ele consegue processar as coisas. E nós não conseguimos. A verdade é essa. Paulo fala uma coisa muito interessante no seu ministério. Ele diz assim, uma coisa mais ou menos assim. Esquecemos as coisas que para trás ficam, prosseguimos
existe nem você. Não existe passado que fique na sua vida. Não vai haver hoje. Existe aquela história de Josué, que estava diante de Deus, o sacerdote Josué, e Satanás acusando Josué. E Josué estava com as suas roupas sujas, que representava pecado, que representava um ser infame. E Satanás estava dizendo, não, eu quero reclamar a vida de Josué, porque Josué não foi fiel no ministério, Josué não foi um bom sacerdote, Josué fez isso, Josué fez aquilo, Josué não pagava as contas, Josué criticava as pessoas, como é que ele pode entrar na presença, como é que ele vai receber a promessa de Abraão, Isaac e Jacó? Isso não pode, Josué não pode. E Deus olha para ele e diz, quem é você? Tira a roupa velha desse homem e coloca uma roupa nova. Já visitou seu guarda-roupa espiritual hoje? Para que você está dando essa roupa velha? Para que você está vivendo hoje na época de 2009, indo para 2010, um problema de 1972, um problema da década de 90? Se Jesus Cristo veio para nos trazer uma nova vida, muitos de nós nos guiados para fazer o que é melhor, muitos de nós se fechamos aqui, nos trancamos. E o que tem sido passado para você? Essa doença na sua vida? Difícil de superar? Tem sido para você essa paralisia chamada tristeza? Que impede que as pessoas vejam a transformação que Cristo fez em você? Você pode imaginar, meu irmão? Você tem expectativa diante de um Deus maravilhoso? Que contradição! De repente entra uma pessoa desesperada, chorando no banco da igreja, e ela percebe que a igreja está louvando, está cantando para ouvir a palavra, que a igreja tem responsabilidades sociais, que a igreja tem dons, tem departamentos, tem professores, que a igreja tem uma logística de pessoas, um exército de Deus, habilitado, preparado para servir para toda boa obra. E essa pessoa olha para a cara de um está triste. Olha para a cara do outro, o outro está demonstrando comportamentos desanimados. Olha para a cara do outro, está demonstrando nostalgia. Ele olha para outra pessoa e está insensível porque ele demonstra que aquela pessoa tem uma ferida aberta na sua personalidade. Que tipo de mensagem é essa igreja? Ou a igreja de Cristo passará para essa pessoa? Que Cristo não é a solução? É só refúgio? Que Cristo não venceu o passado? Uma coisa muito interessante, que quando Jesus Cristo vai até Tomé, e Tomé não queria abrir mão de algumas coisas do seu passado, e dizendo, olha, assim que eu ver as feridas da sua mão, eu vou crer. E Jesus Cristo aparece do nada, e diz, a paz seja convosco, e confronta Tomé, dizendo, olha aqui para as minhas mãos, toque nas minhas feridas. Meu amado, Jesus Cristo demonstrou que havia vencido o passado. Você pode imaginar? Você, ao inimigo, ou alguém chegando você e tocar na sua vida do seu passado, você olhando assim, mas isso já passou, isso já acabou, isso não funciona mais na minha vida, porque Jesus curou toda a ferida que o passado trouxe em mim. Você quer falar sobre esse assunto? Vamos falar. Qual é a parte que mais você gostaria de ouvir? Mas para dizer uma coisa, você vai ouvir uma outra palavra depois disso, que depois que Jesus Cristo passou a tomar conta da minha vida, tudo acabou, porque o seu passado não te lembra mais. Os nós temos que pensar sobre isso. Porque quando nós não nos libertamos do passado, demonstra que existe uma marca de uma vida velha. Existe vida velha em nossas vidas. Quando nós nos libertamos do nosso passado, existe um problema maior ainda. Demonstra que a nossa mente não está saudável. Pode ser fruto de uma mente doentia. Quando o passado não está diante do nosso espelho, como estamos diante do espelho. Quando o passado não está na nossa palavra, quando nós estamos comunicando alguma coisa. Quando o passado não está na nossa atitude, quando muitas vezes não sabemos perdoar e esquecer o pecado das outras pessoas. Isso pode denotar algum problema, alguma deficiência na saúde mental de nossas vidas. Isso pode ser fruto de uma imaginação, de uma mente doentia. E muitas vezes nós não paramos para pensar. E por que nós temos que olhar para esse texto e aprender isso sobre Deus? Porque Paulo diz
que nós temos que ser imitadores de Deus. E só podemos ser imitadores de Deus quando Deus põe sobre nós o Espírito, e o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós aqui neste momento. Amém? E sobre isso nós temos que estar. Às vezes o diabo, ele tenta lançar alguma coisa no seu passado, no seu presente, para se transformar numa desculpa sobre um fracasso que você andou vivendo, andou experimentando na sua vida. Não aceite isso. Diga que o seu pecado foi perdoado. Diga que você é uma nova pessoa, é uma nova vida. Quando alguém começar a olhar para você e começar a culpar você sobre alguma coisa, comece a confrontar isso dizendo: olha, você está me culpando sobre isso, mas agora eu estou liberto, perdoado pelo sangue de Jesus. Quantos de nós procuramos responsabilizar as pessoas? Olha, eu estou aqui assim, não consegui nada na vida. Hoje eu tenho 45 anos, eu faço isso por causa da minha mãe, por causa do meu pai, por causa daquela situação que aconteceu há um período da minha saúde, e isso impediu que eu crescesse, que eu me formasse um homem, me formasse uma pessoa madura e assumisse essa responsabilidade. Mentira! Isso é mentira! Você é responsável por isso, sim. E esse texto nos ensina. Eu quero terminar com uma ilustração. A ilustração, ela trouxe o seguinte: ela fala sobre a cidade do remorso, que eu acredito que geralmente é onde as pessoas vivem, quando não se perde no passado. Enquanto Deus diz: eu mesmo, sou eu que apago as suas transgressões por amor de mim, dos seus pecados não te lembro mais. As pessoas que não se lembram, olha, que não esquecem de esquecer os seus passados, simplesmente vivem uma cidade do remorso. Geralmente elas fazem uma viagem e elas necessitam mais ou menos assim. Realmente eu não tinha planejado viajar este ano, mas me peguei fazendo as próprias malas e saí correndo. Então, mais uma vez, a viagem na culpa. Eu fiz uma reserva na companhia,